Minha esposa convidava o talarico para nossa casa enquanto eu trabalhava até tarde, mas, quando cheguei mais cedo do trabalho, encontrei um homem estranho caído e machucado na entrada de casa, e minha esposa chorando. Algo estava errado na rua quando dobrei a esquina. Luzes vermelhas e azuis, viaturas, uma ambulância, e minha casa bem no centro do caos. Um homem caído na minha entrada. Minha esposa chorando no sofá. A polícia achava que eu tinha feito aquilo. Mas eu nem sabia quem era o cara. E a história dela, simplesmente não fazia sentido. O rádio tocava alguma música pop esquecível quando virei na Maple Street. Minha mente já começava a sair do modo trabalho e entrar no modo casa, como fazia todas as noites às 18h47. 14 anos fazendo o mesmo trajeto haviam treinado meu corpo a relaxar à medida que me aproximava do nosso tranquilo bairro suburbano. Os ombros afrouxavam, o maxilar se soltava, as tensões do depósito se esvaíam a cada ponto de referência familiar. Mas naquela noite, a rua estava errada. Luzes vermelhas e azuis piscavam contra o céu do entardecer, pintando os jardins impecáveis dos vizinhos com tons ásperos de emergência. Viaturas policiais alinhadas no meio-fio como um comboio militar, com rádios crepitando códigos estática que eu não conseguia decifrar. Uma ambulância parada no meio da rua, com as portas traseiras escancaradas, enquanto paramédicos se moviam com urgência em volta de uma maca. Minha casa, a nossa casa, era o centro de tudo. Fitas amarelas tremulavam ao redor da propriedade como serpentinas de uma festa saída do inferno. Um policial uniformizado fazia guarda no portão da frente, braços cruzados, expressão impassível. Na calçada, onde visitantes normalmente estacionavam, um sedã de luxo estava tomado por chamas alaranjadas, fumaça negra subindo ao céu escurecido, enquanto bombeiros apontavam suas mangueiras contra o inferno. Estacionei na garagem e desliguei o motor, o corpo agindo no automático enquanto meu cérebro lutava para processar a cena. Aquilo só podia ser um engano, algum acidente envolvendo os vizinhos que por acaso tinha invadido nosso quintal. Clary provavelmente estava dentro de casa, olhando pela cortina, tão abalada e confusa quanto eu. O policial no portão deu um passo à frente quando me aproximei, com uma das mãos repousando casualmente no cinto. Senhor, o senhor precisa ficar afastado da cena. Tirei a carteira do bolso e mostrei minha identidade. Essa é minha casa. Jason Miller. Eu moro aqui. O que aconteceu? Minha esposa está bem? O policial examinou meu documento com mais atenção do que o necessário, comparando meu rosto com a foto 2 vezes. Ela está dentro, senhor. A detetive Morrison vai querer falar com o senhor. Ele me conduziu para além da fita de isolamento, e eu consegui ver os paramédicos colocando alguém na ambulância. Um homem, com o rosto ensanguentado e inconsciente, vestindo um terno caro, agora rasgado e manchado. Nunca o tinha visto na vida. A detetive Morrison apareceu ao meu lado, uma mulher de uns 40 e poucos anos, com olhos afiados que pareciam catalogar cada reação minha. O senhor conhece esse indivíduo, Sr. Miller? Não. Nunca o vi. Quem é ele? O que aconteceu aqui? Ela não respondeu diretamente. Onde o senhor esteve esta noite? As perguntas pareciam surreais, como se me pedissem para provar minha inocência em algo que eu nem sequer entendia. No trabalho. Riverside Logistics. Eu gerencio a equipe do turno da tarde. Saí às 18h30. Como sempre. Há câmeras, registros de ponto, testemunhas. Ela escrevia em um caderno pequeno, sem me olhar. Precisaremos desses detalhes. Então continuou. Sua esposa disse que esse homem era um amigo que apareceu de surpresa. Disse que alguém o atacou do lado de fora da sua casa e incendiou o carro dele. O senhor tem ideia de quem poderia querer fazer algo assim? O chão pareceu instável sob meus pés. Clary nunca mencionara ter amigos homens que eu não conhecesse. Em 12 anos de casamento, ela jamais recebeu visitantes inesperados. Era exigente demais com a limpeza da casa, organizada demais em suas rotinas. Eu não entendo. A Clary não costuma receber amigos sem planejar com antecedência. Ela é muito metódica com essas coisas.
As sobrancelhas da detetive Morrison se ergueram ligeiramente. Metódica. Ela gosta de se preparar, cozinhar algo especial, limpar a casa a fundo. Ter alguém aparecendo do nada a deixaria em pânico. Mesmo enquanto dizia isso, percebi como soava estranho, como se estivesse descrevendo uma desconhecida, não minha esposa. E o senhor não tem ideia de alguém que teria algo contra o senhor? Alguém que quisesse enviar uma mensagem atacando um visitante em sua casa? A insinuação me atingiu como água gelada. Eles achavam que eu tinha feito isso. Que eu cheguei em casa, encontrei um homem na minha casa, e o espanquei até deixá-lo inconsciente antes de incendiar o carro dele. A ideia era absurda, mas a expressão da detetive era séria demais para risos. Detetive, estou no trabalho desde as 14 horas. Supervisiono uma equipe de 8 pessoas que podem confirmar isso. Tenho registros de ponto, imagens das câmeras de segurança, provavelmente umas 20 testemunhas que me viram no chão da fábrica quando tudo isso aconteceu. Ela sentiu, anotando mais alguma coisa. Precisaremos confirmar tudo isso, claro. Enquanto isso, preciso que o senhor compreenda que está uma cena de crime ativa. Precisaremos examinar a casa e os arredores. Posso ver a Clary? Perguntei. Pela primeira vez, a expressão da detetive suavizou um pouco. Ela está bem abalada. Disse que nunca viu nada parecido na vida. Segui para dentro de casa, passando por mais policiais que tiravam fotos e coletavam evidências. Nossa sala de estar havia sido transformada em uma estação de entrevistas, com cadernos de anotações e equipamentos de gravação espalhados sobre a mesa de centro antiga de Clary. O ar cheirava a fumaça do carro em chamas do lado de fora. Clary estava sentada em nosso sofá, envolta em um cobertor da polícia, a maquiagem escorrida pelas bochechas, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café. Quando me viu, novas lágrimas começaram a cair. Jason. Meu Deus, foi horrível, disse ela. Sentei ao lado dela, instintivamente, estendendo a mão para confortá-la. Mas algo na postura dela me fez parar. Ela estava tremendo, sim. Mas havia algo mais em sua expressão. Algo que parecia culpa. O que aconteceu, querida? Quem era aquele homem? Perguntei. Ela respondeu rápido. Rápido demais. Eu não sei. Quer dizer, ele era só um amigo. Alguém que conheci na academia. David, alguma coisa. Ele passou aqui para ver se queríamos participar do clube do livro dele. Clube do livro? Clary não lia nada mais longo que um artigo de revista desde que eu a conhecia. A detetive Morrison observava nossa interação com atenção, anotando nossa linguagem corporal, nossas palavras, o modo como Clary evitava contato visual enquanto falava. Eu sentia o peso das suspeitas se espalhando ao meu redor como uma rede. E o pior é que eu nem podia culpá-los. Se eu estivesse investigando essa cena, também suspeitaria do marido. O corpo de bombeiros já controlou o incêndio no carro, disse Morrison. Precisaremos manter a cena isolada durante a noite enquanto nossa equipe coleta tudo. Sr. Miller, o senhor está liberado para entrar em casa, mas entenda que ainda é considerado uma pessoa de interesse nesta investigação. Pessoa de interesse. A expressão ecoava na minha cabeça enquanto a detetive juntava seu material e se preparava para sair. Do lado de fora, a ambulância se afastava com seu passageiro ferido, e os bombeiros continuavam a apagar os restos fumegantes do sedã de luxo. Eu estava livre para entrar em minha própria casa, mas nada ali jamais seria igual. A porta da frente se fechou atrás do último policial às 23h30, deixando Clary e eu sozinhos em casa pela primeira vez desde o caos. O silêncio era mais pesado que o alvoroço anterior. Sem rádio chiando, sem botas pisando no piso de madeira, sem vozes autoritárias debatendo evidências e depoimentos. Apenas minha esposa e eu. Clary havia tirado o cobertor da polícia e agora andava de um lado para o outro entre a cozinha e a sala de estar, torcendo as mãos e murmurando fragmentos de frases. Não acredito que isso aconteceu. Pobre David. Quem faria uma coisa dessas? David. Ela já tinha dito o nome dele 3 vezes. E em todas elas com uma familiaridade que não combinava com a história de que mal o conhecia.
Minha voz saiu mais calma do que eu sentia por dentro, com o mesmo tom que usava no trabalho ao lidar com funcionários problemáticos. Senta, Clary. A gente precisa conversar. Ela se acomodou na beirada da poltrona de couro, aquela que ficava virada de costas para o sofá. Era a primeira vez que me lembrava dela escolher não se sentar ao meu lado quando estávamos sozinhos. Seu rímel havia sido retocado durante os interrogatórios da polícia, mas o batom havia sumido, e me peguei pensando em que momento, exatamente, ela o perderá. Me fala sobre o David, pedi. Eu já falei. Para você, e para a polícia. Ele é só alguém da academia aqui. Qual o sobrenome dele? Interrompi. A pergunta pairou no ar. A boca de Clary se abriu e fechou como a de um peixe. Os olhos dela se voltaram para a janela, onde a carcaça queimada do carro ainda era visível sob a luz do poste. Davidson. O nome dele é Davidson. De qual academia? Insisti. O quê? Ela perguntou, confusa. Você frequenta a Fitness Plus há 3 anos. Já te busquei lá dezenas de vezes. Qual é o treinador David? Que aulas ele dá? O rosto dela começou a desmoronar. A compostura cuidadosamente montada para a polícia se dissolvia, dando lugar a algo cru e desesperado. Ele não é treinador. É só um membro que... Clary, me inclinei para a frente, mantendo o tom calmo. Eu vi os extratos do cartão de crédito. Você não vai à academia há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do lado de fora, um cachorro latiu uma vez e ficou quieto. A geladeira zumbia na cozinha. A respiração de Clary ficou curta e acelerada, como se estivesse prestes a ter um ataque de pânico. Jason, eu posso explicar. Ela tentou continuar, mas eu a interrompi. Pode mesmo? Porque eu venho tentando entender essa noite, e nada faz sentido. Um estranho aparece na nossa casa. Um estranho dirigindo um BMW de $60 mil. É espancado até quase morrer na nossa garagem. O carro dele é incendiado. A polícia acha que fui eu. E minha esposa diz que mal conhece a vítima. As palavras explodiram da boca dela, agudas e desesperadas. Eu não sei quem machucou ele. Eu estava dentro de casa quando aconteceu. Ouvi gritos e vidro quebrando. Quando olhei pela janela, David já estava no chão e o carro pegando fogo. Liguei para a emergência imediatamente. O que ele estava fazendo aqui, Clary? Perguntei. Ela envolveu os braços ao redor do próprio corpo, balançando-se levemente. Ele só queria conversar sobre algumas coisas pessoais. A verdade estava ali, nos espaços entre as palavras dela, na forma como ela evitava meus olhos, na curvatura culpada dos ombros. Minha esposa, a mulher com quem eu dividia a cama há 12 anos, que sabia como eu gostava do meu café e qual lado da pia eu preferia para fazer a barba, era uma estranha dentro da nossa casa. A raiva que me invadiu foi limpa e fria, como entrar em um vento ártico. Não era aquela fúria quente e explosiva do momento, mas algo mais profundo, mais permanente. Uma mudança fundamental na forma como eu via Clary, nosso casamento, a última década da minha vida. Há quanto tempo? Perguntei. Jason, por favor, ela tentou protestar. Há quanto tempo você está dormindo com ele? Insisti. O rosto dela desmoronou de vez. As lágrimas escorriam livremente, enquanto a última de suas mentiras caía. 6 meses. Mas não significou nada. Foi só que, eu me sentia sozinha, você trabalha tanto, e ele me fazia sentir. Saia! Gritei. Levantei-me, cada movimento meu era deliberado e controlado. Saia da minha frente. Vá arrumar o que precisar para esta noite. Você vai dormir no quarto de hóspedes. Jason, nós podemos superar isso. Eu cometi um erro, mas eu te amo. Eu escolho você. O David foi só. O David foi só o quê, Clary? Só um erro que exigiu 6 meses mentindo para mim? Só um erro que trouxe a polícia até a nossa porta e me transformou em suspeito de um crime violento?
Ela tentou me tocar, segurando minha manga. Por favor, amor. Me desculpa. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu nunca mais vou ver ele. Faço qualquer coisa para consertar isso. Olhei para as mãos dela no meu braço. As mesmas mãos que haviam tocado outro homem na nossa casa. As mesmas mãos que haviam retirado a aliança em algum momento daquela noite. Vou ligar para Patrícia amanhã cedo, disse, referindo-me à advogada que redigiu nosso acordo pré-nupcial há 12 anos. Vou exigir cada cláusula do contrato. Você assinou, Clary. Você concordou que infidelidade resultaria na perda de pensão, divisão de bens, tudo. A cor desapareceu do rosto dela. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Ela ficou parada por um momento, oscilando levemente, parecendo prestes a desmaiar. Então, sem dizer mais nada, subiu as escadas. Ouvi o som das gavetas sendo abertas, portas de armário, roupas sendo enfiadas às pressas em uma mala. Continuei na sala de estar, encarando os destroços carbonizados do carro do amante. A polícia o cobriu com uma lona, mas a silhueta era inconfundível, um monumento à destruição do meu casamento. 20 minutos depois, Clary desceu carregando uma mala e um travesseiro. Parou diante da porta do quarto de hóspedes e olhou para mim, com os olhos vermelhos e inchados. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas aconteceu, interrompi. E agora nós dois vamos ter que lidar com as consequências. A porta do quarto de hóspedes se fechou com um clique suave. Em poucos minutos, pude ouvir o choro dela, soluços profundos e dilacerantes atravessando as paredes. Subi para o nosso quarto, onde o perfume dela ainda impregnava os lençóis. Pela primeira vez em anos, eu tinha cama king size só para mim. Deitei de costas, mãos atrás da cabeça, encarando o teto, pensando em logística, divórcio, proteção de bens, nas câmeras de segurança do trabalho que me livrariam da suspeita policial. Lá no fim do corredor, o choro de Clary foi diminuindo até virar silêncio entrecortado por soluços. Eu dormi melhor do que em muitos meses. Patrícia Hendricks tinha aquele tipo de escritório que intimidava as pessoas a dizerem a verdade. Prateleiras do chão ao teto com livros de direito, diplomas de universidades prestigiadas e uma vista de tirar o fôlego do centro da cidade, tudo gritava sucesso. Ela praticava direito de família havia 25 anos, e sua reputação por criar acordos pré-nupciais à prova de bala era lendária em nosso círculo social. Folheava o arquivo que acabará de tirar do armário. Lembro bem desse caso. A advogada da sua esposa tentou evitar que ela assinasse esse acordo 3 vezes. Eu estava sentado do outro lado da mesa de mogno, usando meu melhor terno e com uma pasta cheia de documentos. Mesmo assim, ela assinou. E agora quero fazer valer cada cláusula. Patrícia leu em voz alta. Cláusula de adultério, seção 4. No caso de qualquer uma das partes tiver envolvimento íntimo extraconjugais, a parte infratora perde todos os direitos à pensão, divisão de bens e acesso aos ativos compartilhados adquiridos durante o casamento. Ela me encarou por cima dos óculos. Você tem provas do caso? Empurrei um pendrive pela mesa. Boletim policial da noite de terça. Declaração da minha esposa admitindo um relacionamento de 6 meses com a vítima. Registros de cartão de crédito com cobranças de hotéis, jantares e presentes que nunca recebi. Patrícia conectou o pendrive, passou vários minutos analisando os arquivos e fez algumas anotações em seu bloco. O relatório da polícia, em especial, era incriminador. As próprias palavras de Clary, dadas sob interrogatório oficial, admitindo o relacionamento com David Morrison. Isso é infidelidade clássica nos termos do seu acordo pré-nupcial, disse Patrícia, por fim. Mas Jason, preciso perguntar, você teve algo a ver com o que aconteceu com esse homem? Estava no trabalho das 14 horas às 18h30 na terça-feira. Imagens de segurança, registros de ponto, 8 testemunhas. A polícia já confirmou meu álibi. Ótimo. Porque, se houver qualquer indício de que você orquestrou a violência contra o amante da sua esposa, isso pode complicar o processo de divórcio. Ela se recostou na cadeira, me analisando.
Tem certeza de que quer seguir com isso? Nenhuma tentativa de reconciliação? A pergunta me pareceu quase absurda. Patrícia, ela mentiu para mim por 6 meses. Trouxe outro homem para dentro da nossa casa. Para nossa cama. Me expôs a um risco legal e à suspeita da polícia. Exatamente com o que eu estaria tentando me reconciliar? Algumas pessoas veem a infidelidade como um erro que pode ser perdoado. Algumas pessoas são tolas, respondi. Patrícia esboçou um sorriso seco. Justo. Vou protocolar os papéis esta tarde. De acordo com o seu contrato pré-nupcial, Clary terá 7 dias para deixar a residência conjugal e 30 dias para contratar sua própria representação legal. Ela fica com seus pertences pessoais, o carro, e só. Todo o resto, a casa, os investimentos, os fundos de aposentadoria, continuam com você. Quanto tempo até o divórcio sair oficialmente? Perguntei. De 6 a 8 semanas, assumindo que ela não conteste. Mas, considerando a força do contrato e as provas de adultério, qualquer advogado que preste vai aconselhá-la a aceitar os termos. Saí do escritório de Patrícia me sentindo mais leve do que em anos. O sol da manhã parecia mais brilhante, o trânsito fluía melhor e até a música de elevador no prédio soava menos irritante. Pela primeira vez desde a noite de terça, eu tinha um caminho claro à frente. Clary estava me esperando quando cheguei em casa. Sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café e uma expressão de otimismo forçado. Ela havia feito cabelo e maquiagem com cuidado, usando o vestido azul que uma vez eu disse que era o meu favorito. A tentativa desesperada de normalidade era quase patética. Assim que entrei pela porta, ela disse: Fiz uma reserva no restaurante para hoje à noite, 19h30. Achei que podíamos conversar, de verdade, sobre como consertar isso. Deixei a pasta sobre o balcão e afrouxei a gravata. Cancele. Jason, por favor. Eu sei que você está com raiva, mas a gente pode superar isso. Já liguei para a doutora Ethan, sobre terapia de casal. Ela tem horário na semana que vem. Clary, pare. Os papéis estavam na minha pasta, assinados, com firma reconhecida e prontos para serem entregues. Mas, olhando para ela ali, sentada naquele vestido azul, tentando desesperadamente salvar o que ela mesma destruiu, senti algo próximo da pena. Você precisa ligar para um advogado. Hoje? Perguntou, confusa. Hoje. Não amanhã. Nem semana que vem. Hoje. O rosto dela ficou pálido. Do que você está falando? Eu entrei com o pedido de divórcio esta manhã. Os papéis serão entregues amanhã. A xícara de café escorregou das mãos dela, se espatifando no chão da cozinha. O líquido quente se espalhou pelo azulejo e ela olhou para a bagunça como se não conseguisse entender o que tinha acontecido. Você não pode estar falando sério, Jason. Foi só um erro. Você cometeu o mesmo erro todos os dias por 6 meses, cortei. Ela começou a chorar de novo, mas não eram mais os soluços quebrados de terça-feira. Eram lágrimas de raiva, desesperadas e manipuladoras. Tudo bem. Me divorcie, então. Mas você não pode simplesmente me jogar na rua com nada. Eu te dei os melhores anos da minha vida. E me deu 12 anos de mentiras. E, de acordo com nosso contrato, infidelidade significa que você não tem direito a nada. A transformação foi instantânea. As lágrimas cessaram. O rosto dela endureceu. E, por um momento, eu vi quem ela realmente era, por trás de toda a encenação. Seu maldito. Você planejou isso. Eu planejei para a possibilidade de você acabar sendo exatamente quem você é. Ela se levantou de repente, arrastando a cadeira pelo chão. Eu vou lutar por isso. Vou contestar tudo. Nenhum juiz vai aplicar esse contrato ridículo. Boa sorte. Patrícia Hendricks discorda, respondi. A menção ao nome causou impacto imediato. Patrícia era conhecida no nosso círculo social, e Clary sabia exatamente o que significava eu tê-la contratado. Eu preciso de um tempo para pensar, disse Clary, recuando em direção à escada.
Está tudo acontecendo rápido demais. Leve o tempo que precisar. Você tem 7 dias para sair. Ela parou no pé da escada, segurando o corrimão. E a investigação policial? E se te prenderem? Não vão. Meu álibi é sólido. Mas e se? Clary, eu não machuquei seu namorado. Mas também não vou deixar que os problemas dele continuem sendo meus por mais tempo do que já foram. Ela subiu as escadas sem dizer mais nada. 1 hora depois, ouvi ela no telefone, provavelmente falando com a irmã ou a mãe, contando alguma versão dos fatos que a colocava como vítima. Que contasse. No dia seguinte, tudo isso seria apenas papelada. Pedi comida chinesa e jantei sozinho na mesa da cozinha, lendo o inventário preliminar de bens elaborado por Patrícia. A casa, os investimentos, as contas de aposentadoria, tudo permaneceria comigo, exatamente como havíamos acordado há 12 anos, quando Clary estava tão ansiosa para se casar comigo que assinou qualquer coisa que eu colocasse na frente dela. Naquela noite, dormi na nossa cama, enquanto Clary ficou no quarto de hóspedes. Pelas paredes, eu conseguia ouvi-la fazendo ligações, a voz oscilando entre lágrimas e raiva, tentando encontrar alguém que dissesse o que ela queria ouvir. Mas os números não mentem. E os contratos também não. Em poucas semanas, eu estaria completamente livre dela, com meus bens intactos e a consciência limpa. Minha noite foi incrível. A sala de interrogatório da delegacia era exatamente o que se espera: luzes fluorescentes, mesa de metal, cadeiras que já tinham visto décadas melhores. A detetive Morrison estava sentada do outro lado da mesa com um fichário grosso e um gravador ligado, passando pela minha linha do tempo pela terceira vez em 4 dias. Então, você saiu do trabalho às 18h30 da terça-feira, ela disse, consultando as anotações. Seu supervisor confirma isso. As imagens de segurança mostram você registrando saída às 18h32. Exato, respondi. Dirigiu direto para casa? Direto. Mesmo trajeto de sempre. Ela virou várias páginas. Verificamos sua presença no trabalho, falamos com sua equipe, assistimos às câmeras do depósito. Tudo bate. Mantive a mesma expressão calma que vinha usando desde que tudo aquilo começou. Espero que isso ajude a esclarecer as coisas. Ajudou, sim. Não estamos mais considerando você uma pessoa de interesse no caso de agressão contra a vítima. Ah! Eu nem tinha percebido o peso que estava carregando até sentir ser retirado dos ombros. Fico feliz em ouvir isso. Já tem alguma pista de quem realmente fez aquilo? A detetive Morrison fechou o fichário e desligou o gravador. Entre nós, Sr. Miller, crimes assim geralmente se encaixam em 2 categorias: violência aleatória, o que definitivamente não foi o caso, ou disputas pessoais. Considerando que o Sr. Davidson estava visitando sua esposa e foi espancado na sua entrada. Ela deixou a insinuação no ar. Você acha que isso teve a ver com a Clary? Acho que sua esposa não foi completamente honesta sobre a natureza da relação com a vítima. Mas isso não é mais problema seu, não é? Eu consegui ouvir os ecos do processo de divórcio na voz dela. As notícias correm rápido numa cidade desse tamanho, especialmente quando Patricia Hendricks está envolvida. Não, não é mais. Sair da delegacia foi como emergir de um túnel. O sol da tarde estava quente no meu rosto e eu não tinha nenhum lugar específico para estar, exceto em casa. A investigação, para mim, estava encerrada. E os problemas da Clary estavam rapidamente se tornando responsabilidade de outra pessoa. Mas, enquanto dirigia pela cidade, minha mente voltou à noite de terça-feira. Não à versão limpa que eu contei à polícia, mas ao que realmente aconteceu. De fato, saí do trabalho exatamente às 18h30, como disse. Mas eu não fui direto para casa. Em vez disso, fiz um desvio pela minha rua primeiro, algo que vinha fazendo há semanas sempre que via aquele BMW desconhecido na minha entrada durante o almoço. Eu já tinha visto aquele carro 3 vezes no último mês, sempre parado no mesmo lugar onde visitantes costumavam estacionar. Naquela terça-feira, passando por volta das 17h45, lá estava ele de novo. O BMW do Davidson.
sentado na minha entrada como se fosse dono do lugar. Estacionei a 4 quadras dali e voltei a pé, entrando pela porta do porão com silêncio treinado. Os sons no andar de cima confirmaram o que eu já suspeitava há semanas. A risada da Clary, íntima e sincera de um jeito que eu não ouvia há anos. A voz de um homem que eu nunca conheci, falando com minha esposa com uma familiaridade casual. Esperei no porão por mais de 1 hora, ouvindo os dois se moverem pela minha casa, sentarem nos meus móveis, provavelmente bebendo do meu uísque. A raiva foi se acumulando devagar, de forma metódica, como pressão dentro de uma caldeira. Espiei pela janelinha do porão enquanto Davidson finalmente saía por volta das 19h15, confiante, relaxado, mexendo no celular enquanto caminhava até o carro. Um homem bonito, num terno caro, carregando-se como alguém que nunca enfrentou consequências reais. Seguiu até lá fora, o bastão de beisebol Louisville Slugger perfeitamente equilibrado nas minhas mãos. A touca de esqui, pegada do nosso equipamento de inverno, puxada sobre o rosto. O olhar de surpresa dele se transformando em medo quando percebeu o que estava acontecendo. A primeira pancada acertando as costelas. A segunda, o ombro. A surra sistemática e meticulosa que se seguiu. Cada golpe calculado para causar dor máxima sem incapacidade permanente. A satisfação de vê-lo caído na minha entrada. Finalmente entendendo que ações têm consequências. A gasolina do nosso cortador de grama. Os fósforos do nosso kit de emergência. O interior de couro do BMW pegando fogo com uma rapidez surpreendente. Tirando a máscara e as luvas. Lavando as mãos na pia do porão. Trocando de roupa. Escondendo as evidências na oficina. Depois, dirigindo pela quadra e chegando em casa às 18h47, exatamente no horário certo, para descobrir a cena. Minha performance digna de Oscar, confuso, preocupado, conforme a polícia chegava. A lembrança me trouxe um sorriso aos lábios enquanto eu estacionava na entrada de casa. O esqueleto carbonizado do carro de Davidson já havia sido guinchado, restando apenas uma mancha preta no asfalto onde ele estivera. O carro da Clary também não estava mais lá. Provavelmente estava na casa da irmã, onde ela vinha se escondendo desde que recebeu os papéis do divórcio. Lá dentro, a casa parecia diferente. Mais limpa, mais silenciosa, mais minha. Como se, o tempo todo, tivesse sido um espaço compartilhado onde eu apenas era tolerado. Despejei 2 dedos de vinho e me sentei na poltrona de couro, aquela mesma que Clary sempre odiou. Pela janela da sala, eu vi a senhora Patterson, nossa vizinha, cuidando do jardim e tentando, com certeza, flagrar a nova fofoca do bairro. Deixei que olhasse. A investigação policial estava encerrada. Meu casamento estava acabando nos meus termos. E Davidson, bem, ele passaria os próximos meses reaprendendo a andar sem mancar. O vinho tinha gosto de vitória. Meu celular vibrou com uma mensagem da Clary. Por favor, me liga. Precisamos conversar sobre a casa. Apaguei a mensagem sem responder. Já tínhamos conversado demais. Agora era hora dela aprender como seria o resto da vida dela. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Em poucas horas, eu dormiria na minha própria casa, na minha própria cama, sem ter que ouvir a respiração da Clary ou ajustar o termostato para exatamente 20 graus. Amanhã, eu acordaria um homem solteiro. Sem obrigações com ninguém além de mim mesmo. Ia ser uma vida muito boa. 2 semanas depois da finalização do divórcio, eu estava na cozinha preparando o café só para mim e assistindo ao noticiário da manhã. A previsão prometia outro dia lindo, ensolarado, ameno, perfeito para o jogo de golfe marcado com meu amigo Mike. Clary havia se mudado completamente no dia anterior, levando apenas o que o nosso contrato pré-nupcial permitia. Seu carro, suas roupas, suas joias, e a amarga constatação do preço das escolhas que fez. A casa parecia enorme sem a presença dela, mas do melhor jeito possível. Como se eu finalmente pudesse me esticar depois de passar anos espremido num espaço apertado. O jornal local mencionou a recuperação de Davidson. Ele havia recebido alta com uma bota ortopédica e pinos nas costelas.
Meses de fisioterapia pela frente. A polícia oficialmente encerrou o caso, citando falta de provas e de suspeitos. O repórter comentou que provavelmente foi um ato de violência aleatória, talvez um assalto que deu errado. Sorri dentro da minha caneca de café. Mike me pegou às 9 horas e passamos a manhã no Riverside Country Club, onde mantive minha associação durante todo o casamento, apesar das reclamações constantes da Clary. Ela sempre achou supérfluo. Agora eu entendo, era um investimento no meu círculo social pós-divórcio. Enquanto íamos em direção ao 10º buraco, Mike comentou: "Você parece diferente. Mais leve, acho. 12 anos de peso morto fazem isso com um homem. Algum arrependimento?" Ele perguntou. Pensei por um momento, alinhando o taco para o próximo golpe. Sobre o divórcio? Nenhum. Sobre ter demorado tanto para fazer isso? Vários. A bola voou reta e certeira, pousando exatamente onde eu queria. Tudo na minha vida parecia assim agora, preciso, intencional, meu. Almoçamos no restaurante do clube, onde vários conhecidos passaram pela mesa para oferecer condolências pelo casamento e parabéns pela liberdade. A fofoca tinha se espalhado. No nosso círculo social, adultério ainda é visto como uma quebra séria de confiança. E o consenso era de que eu havia lidado com tudo com muita dignidade. Enquanto comia, Mike comentou: "Ouvi dizer que ela tá ficando na casa dos pais por enquanto. Isso é duro." "Não. Isso são consequências", respondi. Mike assentiu, aprovando. Ele mesmo tinha passado por um divórcio turbulento 5 anos antes, sem um acordo pré-nupcial. A ex levou metade de tudo e ainda embolsa pensão. "Você sempre foi o esperto", ele disse. Naquela tarde, voltei para uma casa totalmente minha. Sem discussões sobre onde colocar o sofá. Sem brigas por causa do termostato. Sem precisar me ajustar à rotina, humor ou preferências de ninguém. Eu podia comer o que quisesse, ver o que quisesse, dormir quando bem entendesse. A liberdade era embriagante. Clary estava com dificuldades. Morando com os pais aos 34 anos. Enfrentando a realidade de recomeçar do zero, sem dinheiro, sem reputação, sem crédito social. Alguns amigos até demonstraram simpatia por ela. Mas a maioria ficou do meu lado assim que souberam da história completa. Davidson, segundo a rede de fofocas, terminou o caso com Clary assim que saiu do hospital. Parece que quase morrer espancado esfria o entusiasmo de qualquer um por casos com mulheres casadas. Não sinto culpa. Nenhuma. Clary fez suas escolhas. Davidson também. Eu simplesmente garanti que as escolhas deles tivessem consequências apropriadas. Naquela noite, preparei para mim mesmo o jantar perfeito. Um bife no ponto exato que eu gosto. Um vinho daquela garrafa que a Clary sempre dizia ser cara demais para beber em dias de semana. E uma sobremesa que eu não precisei dividir com ninguém. Comi devagar, saboreando cada garfada e o silêncio absoluto ao meu redor. Enquanto limpava a cozinha, o telefone tocou. Era o número da Clary. Deixei cair na caixa postal. Seja lá o que ela quisesse dizer, eu não estava interessado. Nosso assunto estava encerrado. A mensagem de voz durou 3 minutos de choramingos e súplicas. Ela pedia mais uma chance, prometia que tinha aprendido a lição, implorava para que eu reconsiderasse os termos do divórcio. Deletei sem ouvir até o fim. Às 22 horas, subi para o meu quarto, não nosso, e me preparei para dormir. A cama king size se estendia à minha frente como um oceano de possibilidades. Eu podia dormir em diagonal, feito uma estrela do mar, ou empilhar todos os travesseiros só de um lado. Mas apenas me deitei de costas, bem no centro da cama, com as mãos atrás da cabeça, encarando o teto. A casa estava perfeitamente silenciosa. Só se ouvia o rangido suave da madeira se acomodando e o zumbido distante da geladeira lá embaixo. Não havia choros vindo do quarto de hóspedes. Nem suspiros por algo que eu supostamente tivesse feito. Nem fingimentos de sono quando a Clary queria conversar sobre a relação. Apenas paz.
Pensei no Davidson, provavelmente deitado em sua cama, com as costelas latejando, tentando entender quem tinha feito aquilo com ele, e por quê. Pensei na Clary, chorando no travesseiro da infância, enquanto os pais cochichavam sobre o quanto ela era uma decepção. E pensei na vida que eu começaria a construir a partir dali, viagens, novos hobbies, e talvez, um dia, um relacionamento com alguém que soubesse o valor da lealdade e do compromisso. O futuro se estendia à minha frente como uma estrada aberta. Do lado de fora, o bairro se acomodava no seu ritmo noturno. Cães sendo levados para passear. Luzes de varandas acesas. Famílias seguindo suas rotinas de dormir. Gente comum vivendo vidas comuns, a maioria jamais vai enfrentar o tipo de traição que eu enfrentei. Mas eu lidei com tudo da forma mais perfeita, metódica e estratégica possível. Do mesmo jeito que encaro qualquer desafio da vida. A investigação policial? Encerrada. O divórcio? Finalizado. Meu patrimônio? Protegido. Minha reputação? Intacta. A justiça? Foi feita, nos meus termos. E o futuro agora, me pertence. Fechei os olhos e mergulhei no sono profundo e sem sonhos de um homem com a consciência limpa, e sem arrependimento algum. Comentário Reddit. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Mas quando vem acompanhada de uma cláusula de infidelidade, vinho caro e uma churrasqueira improvisada com um BMW, aí vira banquete. Bom apetite, Clary.